Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte. E tem um agravante na Copa Sul-Americana, né? Só passa o primeiro, o segundo vai ter que disputar o playoff com o terceiro da Libertadores. Então, me parece que a Universidade Católica do Equador ele já começa, isso, né? E o jogo contra o Vitória aqui custou muito isso para a Universidade, foi muito importante, né? Porque conquistar um ponto fora de casa contra um time brasileiro, para um time como um time médio do Equador, um a menos é muito relevante para eles e muito ruim para o Vitória. Agora, assim, pelo menos porque eu entrei de férias, gente, vamos perdoando aí, mas Universidade Católica, a outro dia era vice-líder no Campeonato Equatoriano, né? Então os caras vivem o momento de estar vencendo jogos, e a gente sabe que futebol é confiança também, né? Isso é verdade. Então o Vitória é o time de maior orçamento do grupo? É. Só que quando a gente vai para os contextos, cada um dentro dos seus redutos, os caras estão vivendo momentos melhores. Porque foi até o que eu discuti recentemente com o meu querido amigo Neto. O time ruim, a gente até falou aqui, né? O time ruim do Brasil é diferente, ruim entre muitas aspas, né, gente? O time tecnicamente no nível inferior no Brasil é diferente de um time tecnicamente inferior fora do Brasil, América do Sul. Porque, por exemplo, o Universidade do Católica lá do Equador, e a gente viu isso com o Barcelona em Guayaquil contra o Corinthians, Sim. É um time muito físico, muito físico. E os caras querem jogar bola. O Vitória tinha muita dificuldade nos embates individuais nesse jogo. A gente tava com a menos e teve mais chance do Universidade Católica fazer o segundo gol do que a gente de fazer o segundo. É isso, é muito E assim, a gente só fez um gol naquele jogo, foi a primeira rodada, porque foi de pênalti. Com a mais, né? Com a mais. Pênalti que foi pro VAR, né? Pênalti que foi pro VAR e tal. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente não faria aquele gol. Porque peca na ineficiência do ataque. É uma das coisas que a gente vem sempre discutindo aqui no Zona Mista. O Vitória, esses 2 últimos jogos, melhorou muito de futebol, cara. Esse futebol justamente reativo, que fez a gente conquistar pontos no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, ganhando de 1-0, 2-1, voltou. Eu tô achando... Eu acho que é aí que tá a virada de chave. O Carpini, ele sempre, ao longo da sua carreira, ele gostou de um jogo propositivo, apoiado, no time que joga futebol. Ano passado ele não teve muito tempo para isso, chegou, né, na 6ª rodada, na 9ª o time ainda não tinha vencido, então ele quis ingredientes para vencer, assim, o meu entendimento. Sim. Vou fazer com que o adversário não consiga nada do que ele tem de bom, para depois eu tentar neutralizar o ponto positivo do cara. E isso aconteceu em muitos jogos, a Vitória somou, fez uma das grandes campanhas do retorno, se livrou do rebaixamento e foi até para a Sul-Americana. Como ele teve mais tempo esse início, eu acho que ele tentou soltar um pouco mais, contratou jogadores que têm um pouco mais dessa posse e tal, mas não deu certo, cara. O Sarrafo subiu um pouquinho, então eu acho que nos últimos 2 jogos ele volta a ideia do ano passado. De primeiro esperar, primeiro tentar neutralizar o que o adversário tem de bom, para depois tentar buscar sendo efetivo, né? Porque aí você vai ter um time tipo ano passado, que às vezes tinha 2, 3 oportunidades, contra o Palmeiras, por exemplo, foram 3 oportunidades, 2 gols lá no Allianz, né? Então o Vitória também que aproveitava tudo que acontecia, e aí vem a peça do Janderson, que faz uma temporada interessante, é o melhor do Vitória em números, mas depois que o Sarrafo subiu, ele já deu uma caída, e ano passado o Alejandro teve um momento que toda hora era gol do Alejandro. A gente fala direto sobre isso aqui, né? O Vitória não tem, e tem que entender isso, e assimilar isso, e jogar sabendo disso, mas um Alejandro como salvador da pátria, né? Alejandro, por exemplo, se não conta os gols dele ano passado, o Vitória era rebaixado. Sim. E esse ano não tem essa peça, e eu acho muito difícil, apesar de ter melhorado, o Janderson sem essa peça. Sim. Até porque o Janderson joga melhor no lado. Você percebe que do lado esquerdo ele faz um arrasto bacana, ele consegue também chegar pra finalizar. Quando ele faz aquela jogada em diagonal pra dentro, Sim. assim, o gol contra o Flamengo lá. Contra o Flamengo, por Sabe exemplo. por que também, Fabrício? Eu não vejo ele dar um pivô certo, eu não vejo ele ganhar uma bola aérea certa. O que um centroavante tem que fazer, ele não faz. Agora, o que um ponta tem que fazer, ele faz. Ele consegue. Ele consegue chegar até o fundo. Ele prende a bola, né? Às vezes o time tá sendo apertado, mas cai do lado com ele, ele segura, passa de 2, 3 jogadores. Então ele faz. Pensando no Tati Case, não seria melhor dar uma sequência pra Carlinhos, pra poder, tipo, desafogar os pontas? Sabe aquele cara que bola longa, ele joga de costas e vai... O Willian José, mesmo pesado, que ele ainda tá pesado, ele faz isso bem. Ele joga bem de costas. A bola chega, ele desafoga. O jogo contra o CSA, sem usou isso como exemplo, toda hora passavam os pontas e ele conseguia reter essa bola. Eu acho que talvez o Carlinhos seja uma alternativa pra poder os pontas crescerem, né? Eu acho que em algum momento você acreditou muito no Fabri, né? Eu acho que ainda pode recuperar aquele início bacana que ele teve no Vitória. E aí, nessa ideia de ter o Fabri, a disputa ficou entre Carlinhos e Janderson. Mas eu acho que eu tô com o Barbaço. Eu acho que nesse momento tinha que pensar no Janderson pela esquerda, dar uma sequência pro Carlinhos, até pela falta de peças, velho. Porque o Janderson faz uma temporada bacana. São 7 gols e 4 assistências, se eu não me engano. Pô, a gente tava elogiando agora o Pulga, que tem 7 gols e 5 assistências, né? O Lúcio tem 6 gols, falando dos jogadores do Bahia. Como é que o cara do Vitória que disputou jogos, né? Copa do Nordeste, mesma competição. Campeonato Baiano, mesma competição. Copa do Brasil, Vitória já voou, mas mesma competição. A diferença tá aí na Libertadores, o brasileiro também. Então, assim, os números do Janderson são bons. São bons, né? O Janderson tem um início de temporada bom. Vai ser provado agora porque o nível do jogo subiu, né? Mas acho que até aqui a variação tem que ser positiva do que ele fez até agora, gols decisivos pela Copa do Nordeste, por exemplo. Eu acho que eu daria uma avaliação do ano de Janderson assim, uns 6,5, cara. 6,5, 7. Sim, acima da média, mas a gente coloca muita expectativa em cima dele depois que a gente tem o artilheiro do Brasileirão, né? Saindo.
E aí vem aquela falta, aquela carência de um 9. Mas é a grife. Se o Vitória contratasse o William José, e nesse momento o William José tivesse os números de Chanders, tivesse feito a É temporada, outra perspectiva. a gente tava falando o quê? Nossa, a contratação deu certo demais, olha os números aí do William José. Começa o ano com a carga do ano anterior, né? E também a questão da grife. O William José não tem muito o que provar. Ele já consegue, no desempenho desse, fazer com que a gente se convença. Mas o futebol O também, Janderson né? tem que convencer, né? A bola também. Tipo, por exemplo, o William José. refino, né? O refino é diferente. O William José fazendo um jogo ruim, ele consegue acertar um pivô, ele consegue Meter um matar gol de falta. fazer um gol de falta. O Janderson não tem esses recursos, né? Tecnicamente, Agora, sobre o grupo, amigos. sim, vamos nessa. Levando em consideração que passa primeiro, lembrando pra galera que o segundo pega o terceiro da Libertadores, né? E aí, há uma definição já sobre grupo B com grupo... Não, ainda não, né? Não. Então, assim, agora o Vitória tem, além de fazer sua parte, tem que torcer para os dois se embolarem aqui, né? Porque a Universidade Católica ganhou do Cerro Largo jogando em casa, né? De 3-1. E o resultado do Vitória foi muito importante contra o Defensa fora, né? Foi um empate. Então o Vitória ainda vai ter o jogo no Barradão. E é confronto direto, né? Então eles vão ter que torcer para nesse confronto direto aqui, eles Empate. se embanarem. Eu acho até que torcer, assim, claro que a gente tem que pensar na primeira colocação, que é a que passa, né? Mas no contexto de avançar para o playoff também é bem interessante, né? Você avançar para ter oportunidade contra alguém da Porque Libertadores. tem times na Libertadores de nível de Sul-Americana hoje. Sem dúvida, né? Então, eu acho que mirar essa condição seria importante porque você passaria em segundo. Qual a condição? Universidade Católica bateu o Defensa e Justiça, porque você já tirou ponto do Defensa lá na Argentina. Exato. Universidade Católica, você perdeu ponto em casa. Então deixa esses caras classificarem que eu vou eliminar o Defensa e Justiça. Então o Vitória ainda vai pegar o Defensa no Barradão, que já tirou ponto dos caras lá. Se o Cerro Largo não for uma equipe que vai fazer frente para os outros, o Vitória passaria em segundo para pegar um time da Libertadores. A gente ainda não fez a partida contra o Cerro Largo, mas eu fui ao Barradão contra a Universidade e o Defensa, né? Com certeza, tirando o Vitória, óbvio que é o time brasileiro, o time assim mais equilibrado que eu posso dizer é o Defensa e Justiça, cara. A gente conseguiu o melhor resultado, né? Que seria o empate fora de casa. Seria a vitória, mas enfim, conseguiu um resultado bom. E assim... Agora, tudo analisando pelo futebol que o Vitória tá jogando hoje, né? Se o Vitória de repente tivesse naquela sequência do ano passado, 3 jogos só vencendo, depois mais 5 jogos só vencendo, a gente poderia estar dizendo que, né, olha, dá pra ser primeiro. É porque diante do que a gente tá vendo do Vitória, eu já começo a projetar ali uma segunda colocação como algo que seria positivo também. Sim, concordo também. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.